Retomemos agora alguns conceitos já ventilados e continuemos seu desenvolvimento. Desse modo, completaremos a exposição sumária dos princípios e tornaremos a observá-las na realidade fenomênica. Observaremos os fatos sempre sob novos aspectos. Retomarei por um momento a fase gama, que é a fase da matéria, né? Em seu aspecto estático, descrevendo-vos a construção do universo físico. Uma pausa no campo astronômico, para daí tomar impulso para conceitos mais profundos. Usei coisas que não podia expor antes de amadurecer tantos conceitos. Essa minha exposição cíclica progressiva que adoto corresponde à maturação de vossa psique e à necessidade de expor-vos gradualmente à grande visão, a fim de que as assimileis ao invés de perder-vos. Cada conceito, se não for esboçado antes, em uma primeira fase, apenas em suas linhas fundamentais, arriscaria perder sua unidade em infinitas ramificações colaterais. Está parecendo quando a gente vai ensinar, né, as coisas em sala de aula, você volta e meia, você tem que voltar àquele conceito inicial, sempre amplificando, né? Se você, logo de início, querer dizer tudo que significa, a pessoa não entende nada que você está falando. Né? Cada conceito Fala, Paulo Brito, deixa eu só colocar uma ideia. Quando eu estava exatamente vendo essa parte, eu ia falar sobre essa possibilidade dessa pedagogia cíclica em espiral, aonde primeiramente apresenta aquele esqueleto, aonde é meio, tem aquele impacto inicial, vai sendo assimilado, e depois vai retornando, parece que é no mesmo ponto, mas é um nível acima, aonde vai colocando, como se fosse vai colocando carne, vai percebendo detalhes, maiores conexões, e eu me lembro muito, sabe, aqui que eu estou começando a ofertar e quero começar um trabalho agora sobre teoria de sistemas, pensamentos sistêmicos na ciência. E aí ontem eu estava telefonando para o Paulo Brito, porque vai ser incluído como uma matéria optativa, e eu mais ou menos pensando como balde, eles vão ser, a princípio, duas disciplinas. Uma que vai ser bem pequena, de 2 créditos, onde eu vou mostrar tudo de uma maneira mais leve, com muitos exemplos, e aí depois uma segunda que retoma com muito exercício, com muito aspecto assim, onde vai se aprofundando nessa visão, com muita prática. Então, eu já fui fazendo isso pensando nessa ideia em espiral, sabe? Em vez de já ir apresentando com muito exercício, e muitos talvez não vão gostar, aqueles que se interessarem, depois vão retornar, e aí de uma maneira bem mais séria e profunda, vai passando os conceitos dessa área. Me lembrou você acabou de falar agora, aqueles que se interessam vão adiante, uma fala daquela Monja Coen, né? Ela fala naquele documentário Eu Maior que tem no YouTube. Ela fala assim, quando as pessoas vão subir na montanha, alguns sobem até onde só tem verdinho ainda, está satisfeita, tem uma visão geral, ali não quero subir mais não, aqui eu já estou satisfeito. Há outros que começam a subir a montanha, é claro que o verde vai se perdendo, né? Mas a visão vai se ampliando, né? Ou seja, vai tendo mais dificuldades para subir a montanha, mas com isso você vai ganhando percepção do mundo muito maior. Mas nem todos querem isso ainda, né? Então cada um vai, como se diz assim, em etapas, né? Alguns estão satisfeitos ali, fica por ali, outros, né, começam a ir, né, galgando mais degraus, vai tendo mais dificuldades, mas você vai ter uma percepção mais profunda das coisas do mundo, né? Uma coisa que eu pensei, me veio na cabeça a mesma coisa que o Ismael estava falando da famosa, né, espiral, né, do vai e volta, quando você estava falando do ensino. A gente pode usar essa sistemática da espiral para qualquer tipo de aprendizado?
É uma pergunta. Para mim também, eu vejo que sim, porque eu acho que a vida ela faz isso, né? Se a gente for ver o próprio movimento fenomênico do universo, ele vai, depois ele retoma, ele tem aquela queda que é um passar novamente pelo processo, mas de uma maneira mais profunda, e vai subindo mais. Então, eu acho que tudo que seguisse esse padrão fenomênico, ela tem uma melhor assimilação. E eu acho que acontece isso com a gente durante a semana, nesses trabalhos, quando a gente vai lendo. Então tem conceitos que eles vão sendo retomados, mas a gente retoma de uma maneira mais profunda, com uma visão maior de contexto, de unidade, né? Cada vez mais a gente vai percebendo a unidade de todo o processo. Eu vejo que sim também, Silvio. E eu queria aproveitar também, viu, gente? Ó, quem quiser participar, o Leonardo, que eu sei que tem muita informação aí, compartilhar, né, com a gente. É sempre muito bom escutar vocês. Você falou isso aí, me lembrou, quando a gente estuda matemática, lá a primeira coisa que a gente aprende é conjunto. Aí quando você está no ensino fundamental 2, a primeira coisa que você aprende é conjunto. Quando você está no ensino médio, a primeira coisa que você aprende é conjunto. Aí quando você entra na universidade, você estuda conjunto, aí você vai fazer cálculo, depois o curso mais avançado na matemática na graduação é análise, que começa com o estudo de conjunto, né? Mas toda vez que você vai retomar essa ideia de conjunto, lá em análise é tão complexo que se você fosse ensinar uma criança igual os professores de matemática estudam em análise 1, fala assim, nah, todo maluco, né? Doido de pedra. E a importância do professor também, né? De sim, claro. ter a sensibilidade, porque só fazendo ontem eu falei que eu fui gostar de matemática no ensino médio, que eu não tinha tido um professor tão legal, né? Então, é assim a vida, né? Quando a coisa vem, exatamente como você fala aí, né? Nesse movimento, assim, que consegue alcançar o outro, né? Consegue despertar, né? Muito bonito. E isso é interessante, que essa coisa da empatia com determinado mestre até tem uma influência brutal na escolha da tua especialização, né? Seja em qualquer área, né? Você simpatiza com algum professor, pô, esse professor é bom, esse professor é legal, isso quase que te, de alguma forma, induz naquela área específica, né? E muitas vezes, né? E eu acho que isso já é um trabalho da empatia, na verdade, não é com o professor, mas com o assunto em si, que te faz relembrar coisas que você quer se aprofundar. Isso mesmo. Cada conceito estende-se como uma esfera, em todas as direções, enquanto vossa consciência só pode perceber um de cada vez. Por brevidade, temos que escolher os principais. Minha consciência volumétrica, isto é, de terceira dimensão, num plano superior à vossa, de superfície, segunda dimensão. Como vos explicarei? Vejo por síntese, ao passo que vós vedes por análise. O finito de que sois feitos justifica esse retorno, a que sois obrigados para examinar sucessivamente a realidade em seus aspectos, que nós vemos em síntese, a fim de penetrar por degraus além da forma que está na superfície, e recobre a essência que está na profundidade. O estudo do aspecto dinâmico da fase gama mostrou-vos na estequiogênese o nascimento, a evolução e a morte da matéria. Caiu, desse modo, vosso dogma científico da indestrutibilidade da matéria. Compreendidos os conceitos de nascimento da matéria por concentração dinâmica, de sua evolução química, de sua morte por desagregação atômica, radioatividade, vejamos agora como se comporta essa matéria na realidade no universo astronômico, nos imensos amontoados de estrelas. Lembrando que essas ideias que a sua voz vai colocar aqui foi antes das ideias do Big Bang, né? Hoje o modelo cosmológico mais aceito na comunidade científica
É o modelo chamado modelo do Big Bang, né? E esse modelo surgiu muitos anos, décadas depois das ideias de sua voz aqui, através do Pietro Bloch. E Paulo Brito, lembrando também que sua voz colocou essas informações sobre a desagregação da matéria quando esses conceitos ainda estavam surgindo só de forma teórica e que veio, né, de uma maneira prática, de uma maneira triste lá em 45, através da bomba atômica, né, o Projeto Manhattan, mas que ainda eram conceitos que estavam sendo trabalhados, né, já tinha o casal Curie, né, a Marie Curie, já trabalhando com a questão da radioatividade, mas essa questão do próprio núcleo se desfazer era algo que ainda era muito recente, essas ideias. Um exemplo no campo físico poderia ser trazido como ilustração do princípio do desenvolvimento ciclo dos fenômenos, com a volta ao ponto de partida, mas com o progressivo deslocamento do sistema. É que o encontrais na trajetória traçada pelo caminho da Terra nos espaços, girando ao redor do Sol num plano, como outros planetas, em uma mesma direção, enquanto o Sol, por translação, afasta as regiões de Sírios para as de Vega e Lira, e para a constelação de Hércules. Isso o Sol está girando em torno do centro da galáxia. Né? O Sol leva 250 milhões de anos para dar uma volta em torno do centro da galáxia. Quando a gente olha para as constelações, se a gente olhar para a área de Escorpião, a gente está olhando para o centro da galáxia. Se a gente olha para a região de Órion, a gente está olhando o lado oposto do centro da galáxia. Mas tudo próximo de nós. Né? Quando a gente olha para Hércules, a gente está olhando para frente. E Lira, mais Lira do que Sírios, ela está atrás de nós. Então, com isso, esse giro que a gente vai dando, né, obviamente que a gente está indo em direção a Hércules, mas Hércules também está indo para frente. Nós não vamos bater em Hércules, não, pode ficar tranquilo. Né? Mas há todo esse movimento, essa dinâmica, né? Então, e é interessante porque isso era muito recente na época lá da sua avó. A ideia de galáxias só foi surgir em 1922, 10 anos antes desse livro ter sido escrito. Então, em 1922 é que o Hubble descobre que o nosso universo não era limitado ao nosso derredor, mas o nosso micro-universo era a nossa galáxia e existia bilhões de outras galáxias, né, no universo existente. E com isso ele estende bastante. Há 100 anos atrás a gente teve uma concepção do tamanho do universo que era inimaginável antes de 1922. A gente vivia em função de 1000 anos-luz em torno do Sol. Hoje a nossa galáxia tem mais de 100 mil anos-luz de comprimento e o universo tem bilhões de anos-luz de tamanho conhecido, né? O universo conhecido, claro. Então, o que não falta é movimento para a gente, né? A Terra descreve exatamente uma trajetória que, mesmo retornando sobre si mesma, jamais volta ao mesmo ponto de partida no espaço. Isso acontece porque o movimento solar de translação faz desenvolver-se a elipse planetária, não em um plano, mas em espiral, de acordo com a direção do deslocamento do Sol. Entretanto, observemos mais de perto um fenômeno muito mais amplo, a construção do vosso universo estelar. Já acenamos a isso o propósito do desenvolvimento do vórtice das nebulosas. Esse simples aceno merece mais profundo exame, agora que completamos o estudo da espiral. Vosso universo estelar é constituído pela Via Láctea, no plano físico. É
expressão do princípio da espiral. Muitas dúvidas vos atormentam e muitas hipóteses aventastes para explicar a construção e a origem dessa faixa estelar que envolve os dois hemisférios da vossa visão celeste. Não formulo hipóteses, mas vos transmito, como o vejo, o estado dos fatos e vos indicarei de que modo, em parte, podereis controlá-lo. A matéria, pela lei das unidades coletivas, se vos apresentam em amontoados geológicos e siderais. Todo o vosso universo físico é constituído pela Via Láctea, um sistema completo e limitado, a cujo diâmetro podeis dar o valor de cerca de 500 milhões de anos-luz. O Sol, com um corte de seus planetas, está situado no sistema. A Via Láctea é exatamente um vórtice sideral em evolução. Né? Então, é como eu falo para as crianças que é como um ovo frito, né? Girando. O centro da galáxia, a gente mora na periferia da galáxia, não tão na periferia, mas a 30 mil anos-luz do centro da galáxia. Né? E ele tem um raio de 50 mil anos-luz. Né? Essa é a visão. Né? E é interessante porque a gente vê a galáxia por dentro da galáxia. E como é que a gente sabe? Uma vez uma criança perguntou, como é que sabe que a galáxia tem uma forma espiralada se ninguém nunca saiu fora da galáxia para olhar para ela própria? A pergunta de uma criança, quando você está falando, você vai lá e dá o formato da galáxia. Quem disse que o menino de 10 anos, como é que você sabe isso se ninguém nunca saiu fora da galáxia? Como é que você sabe que tem esse formato? É interessante isso, né? A percepção que a criança tem. E a resposta se você não tivesse um espelho, como é que você sabe que você tem um nariz se você não consegue olhar para o seu nariz? Porque você olha outras pessoas, todas elas têm nariz. Né? Como você não é diferente das outras pessoas, você também tem nariz. Né? Assim também, a gente sabe o formato da nossa galáxia olhando outras galáxias. Né? E as outras galáxias têm esse formato espiralado, têm esse formato, nós não somos melhor do que nenhuma outra galáxia. Então, nós também temos o mesmo formato. Nós não somos especiais, somos iguais. Paulo, eu poderia considerar que quando nós vamos ao vórtice para irradiar uma representação, assim, em termos de escala insignificante, do planeta na galáxia, a mesma coisa, seria um grande vórtice, um pequeno vórtice, nós seríamos os planetinhas nesse vórtice que a gente irradia, a Terra numa escala muito maior, num vórtice muito maior e assim por diante? Muito isso mesmo. E nós mesmos somos formados por pequenos vórtices, né? Uma série de vórtices dentro de nós que formam nós como um todo, né? Até você chegar nas células, né? São pequenos vórtices também. Você vê o desenho de uma célula e de uma galáxia, as semelhanças são incríveis, né? São fantásticas. Essa questão do vórtice é muito bacana, e aqui o livro ele vai se aprofundar nesse aspecto, mostrando que é um padrão, o vórtice, né, porque a gente vai entrar ainda na dimensão energia, né, vai ter a primeira dimensão energia, e ele vai apresentando esse aspecto, e aí vai ter um momento em que ela se organiza em vórtice. Então, é um padrão universal mesmo, né, desde o átomo, o ser humano, a árvore, o planeta, o sistema solar. Então, essa estrutura de vórtice, ela acontece, né? Então, nós somos um vórtice, nossa coluna vertebral, ela indica esse eixo enquanto está acontecendo toda essa movimentação. Igual a gente fala, né, de geometria sagrada, existem padrões sagrados, padrões que eles vão se repetindo. Então, às vezes é muito comum, ali no vórtice, uma pessoa fala assim, nossa, eu vejo o vórtice como uma árvore, né? Ah, eu vejo o vórtice como um ser humano, né? Um espírito que está, né? Não é que todos nós, o padrão é o vórtice, né?
E então, às vezes, ela faz uma analogia com com um determinado padrão, uma árvore, porque acabou que ela se ligou com isso, com achou os dois parecidos e acaba percebendo ele como uma árvore, mas o padrão é o do vórtice, né? Então, é bem interessante isso. E tudo tem esse padrão com as suas características diferentes. Então, os professores aí, eles fazem, os professores espirituais, né? Cada um tem a imagem que mais se apropria ali, se adequa àquele aprendizado, né? É a possibilidade de cada um até chegar, né? Chegarmos, ou não chegarmos, sei lá, vamos infinitamente aí no aprendizado, né? Sem limites. Isso é bem aquelas danças sagradas em torno da fogueira, né? Com baita de uns vórtices. Aí me lembra sala de aula, quando a gente muda o aspecto da sala, quadrado, um atrás do outro, aí você põe um círculo, vamos então agora discutir o assunto. Muda completamente até a postura das pessoas, a forma como ele vai interagir, né? É bem diferente, né? A pessoa passa a ser participante daquele processo de aprendizagem, enquanto fica tudo um atrás do outro, olhando lá para frente, um sujeito escrevendo no quadro, fica uma coisa assim extremamente artificial, sabe? Mas só que a gente tem que ir se adaptando do jeito que está o mundo hoje e para tentando voltar como era antes, mas não do mesmo jeito, com consciência por que a gente vai voltar a essa forma circular no processo de aprendizagem. Não, muitas vezes você pode pensar assim, no passado a gente era mais conectado à natureza, mas no futuro a gente vai estar conectado à natureza, mas não só por instinto, mas por conhecimento de causa, né? Por saber que aquilo é a forma mais adequada, né? Já num outro patamar, é como se você retornasse a sua conexão com a natureza. A gente está percebendo, muitos de nós estamos voltando a nos conectar com a natureza de novo, né? E esse conectar com a natureza não é falar assim, eu vou viver como os primitivos viviam. Não, eu posso até viver semelhante como os primitivos viviam, mas com consciência do que eu estou vivendo agora, né? Então, ou seja, em outro patamar, no sentido de que você está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Os primitivos, muitos deles já estavam se transcendendo, pode-se dizer assim, né? E outros estavam num processo de que, quando chega a civilização europeia, chega e começa a dominar, fala assim, poxa, eu gostei, eu quero viver esse outro mundo aí. Muitos deles, às vezes, vai para a cidade grande, se desencanta e retorna à sua comunidade, mas já com outro conhecimento de causa, né? Porque agora, assim, agora eu valorizo essa visão em comunidade aqui, não porque me foi imposto, mas porque eu quero, né? Porque agora eu percebo isso, né? É nesse sentido, né? Eu não sei se eu consegui ser claro. Eu vejo que o movimento dessas crianças que estão chegando, né? Você que lida também muito com essas crianças, elas querem estar descalças, elas querem estar com os animais, elas querem estar com as plantas, elas não querem mais. Esses novos que estão chegando eu acho que são eles que vão puxar, né, para essa reconexão aí com a natureza. É isso mesmo. E nessa questão que você falou da sala, quando muda a forma dela, fiquei pensando nesses nossos próprios encontros, né? Poderiam ter uns outros, porque aqui a gente pode mudar o layout, poderiam ter uns layouts que fossem mais circulares, né? Aqui é bem quadradas. É mesmo, hein?
Ia ser interessante. Até aqui mesmo fosse redondo e ficasse em roda, o texto no meio, ia ficar mais interessante. Dá essas ideias pro pessoal de software, né? Gostei da ideia.